Gravando. Ok. Boa noite às meninas que já estão na sala e aos futuros meninos que talvez entrem aqui na sala também. Sejam bem-vindos à nossa live do desafio Real Food, segunda edição, né? Então, a gente está fazendo um desafio com a equipe, as pessoas que participaram, e a cada dias aí a gente divulga uma aula específica sobre óleos essenciais e como você pode usar aí óleos essenciais e outras ferramentas que podem te ajudar aí na questão de se alimentar melhor, de limpar de repente o seu organismo. Então, isso é o que a gente vai fazer na aula de hoje. A Denise, ela gentilmente aceitou o convite de fazer essa aula e ela preparou um material muito legal, muito rico de informações, e a aula vai ser com ela hoje, a Denise Fracaro. Então, Denise, mais uma vez, gratidão por ter aceito, e o tempo é seu aí. Valeu, Felipe, valeu, obrigada. Pegando a bola no campo do lado de cá, né? E aí a gente vai seguir. Obrigada, então, a Ariadne, né? A Ariadne por ter feito esse convite aqui para mim. Foi uma surpresa para mim, né? Ela ter feito esse convite, assim, né? E vamos lá. Eu preparei o material com bastante carinho, né? E eu vou mostrar para vocês aqui. Quando vocês forem tendo perguntas, pode colocar no chat, né, gente? Que eu acho que fica mais organizado, né? Para a gente poder conversar. Até porque tem algumas, como é que fala? Vai ter algumas perguntas que vão se repetir, né, de uma pessoa para outra, que acaba acontecendo isso mesmo. E às vezes a pessoa pergunta uma coisa que eu vou falar logo em seguida. Então, daí a gente já organiza também a apresentação para a apresentação não ficar repetitiva, tá? Não é muito extensa e também não é muito técnica, né? Aqueles nomes esquisitos que ninguém entende. Eu preferi fazer uma coisa bem simplificada para que todo mundo possa entender o que está acontecendo aqui. E o tema hoje é fígado, né? Quem tem fígado, por favor, apresente-se, né? Quem não tem, pode sair da sala. Quem não tem, já saiu da vida, né? Mas, enfim, porque o fígado é que nem um coração, a gente tem um só. Mais uma pessoa entrando. A gente tem um só e a gente precisa cuidar muito bem dele, não tem outro jeito. Vocês estão vendo a tela? Tá dando para ver a tela? Tá? Beleza. Então, tá bom. Ó, eu vou deixar minha câmera um pouco reduzida aqui para eu poder ir tocando esse boteco aqui, gente. Então, vamos lá, ó. Por que você deveria cuidar bem do seu fígado, não é? Não é apenas cuidar, mas é cuidar bem, porque realmente a gente só tem um, e sem ele a nossa vida seria um inferno. Olha só, eu vou descer, tá? Vamos lá, cadê meu cursor? Aqui. Então, aqui, só me apresentando rapidamente para vocês, eu sou terapeuta holística, sou mestra Reiki. Eu peço, por favor, para fecharem os microfones, quem está com o microfone aberto, senão dá muita confusão depois, principalmente na gravação, tá? Prestem bem atenção aos microfones, para não atrapalhar. Quem vai assistir depois, fica bem poluído o som, né? Fica esquisito. Então, Denise, vamos lá. tem Eu sou uma terapeuta função que você holística. desabilita o pessoal de ligar o som deles, de todo mundo, na verdade, né? Se Eu posso... você, como você está compartilhando, está aparecendo a barrinha do Zoom aí, né? Sim, sim. Vai na barrinha e clica na aba de participantes, e vai abrir eu posso a mutar janelinha. todo mundo de uma vez só, né? Aqui. Isso, e aí tem perto dos participantes, embaixo da lista de participantes, tem um botãozinho. Já feito. Tá feito, eu mutei você também, coitado. Parei você. Desculpa, Felipe. Isso não foi um cala-boca, tá, Felipe? Juro para você. Eu estava testando o botão e ele funcionou. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Né? Então, eu sou terapeuta holística hoje, não fui isso a vida toda, né? Eu sou formada em marketing, administração de empresas, na realidade, pela FEA, e trabalhei no mundo corporativo aí muito tempo. Também fiz Reiki, mestrado em Reiki, e aqui eu preciso fazer uma pequena correção à forma como a Ariadne me apresentou no grupo. Eu sou terapeuta em medicina aromática, tá? Eu não sou médica integrativa, ok? Eu não tenho curso de medicina, eu tenho curso de terapia em medicina aromática. E isso é um mega curso, eu recomendo que vocês façam,
com o Dr. Demian Borges, é muito bacana, e não é para médicos necessariamente, é para qualquer pessoa que queira aprender a usar os óleos essenciais, mas buscando sempre a causa raiz dos problemas, né, e não fazendo só sintoma, óleo, né, tratando só os sintomas. Aí as ferramentas que eu trabalho, cura quântica estelar, cristais, yoga, reiki, obviamente, né, meditação, ervas, mais uma pessoa entrando, barra de axis, apometria, biomagnetismo, né? Eu trabalho com atendimentos, cursos presenciais e à distância, vocês me acham em tudo que é esse lugar aqui. E eu trabalho com a Doterra, né, gente? Por isso que eu tô aqui também. Senão, não estaria aqui, não é verdade? Aqui a gente é uma equipe. Deixa eu passar para a próxima página. Então, a gente vai falar de fígado hoje, ok? Então, o fígado é a maior glândula do corpo humano. Ele tem esse pezinho, né, nada simbólico aí, de 1,3 a 1,5 quilos, então ele pode chegar a pesar 1,5 kg. Isso é um fígado saudável, não um fígado cheio de gordura, né? Ele fica posicionado na lateral direita do corpo, aqui, tá? Não possui inervações internas, então ele não dá sinal de doença, ele não dói, ou seja, quando ele grita, a coisa tá feia, né? Normalmente, quando a gente sente que tem alguma coisa errada com o fígado, é porque ele já está bem destruído. Ele tem uma grande capacidade de regeneração, que essa é a nossa sorte, porque ele é um órgão muito sofrido, né, na maioria das pessoas, e ele tem várias funções que são de extrema importância para o funcionamento do nosso corpo, tá? Então, eu vou mostrar aqui algumas delas. Vamos admitir mais um. As principais funções, tá? Mas essa não é uma lista que vai exaurir todas elas, porque cada um desses itens é bem mais complexo do que pode parecer aqui, tá? Ele produz o colesterol, né? E o colesterol é precursor para a produção da vitamina D e dos hormônios sexuais. Então, assim, falou em hormônios, seus hormônios não estão legal, assim, você tem alguma coisa para ajustar nessa questão? Você precisa ver seu fígado também, porque pode ser que seu fígado não esteja em harmonia com a produção dos seus hormônios, e aí vai comprometer toda a nossa saúde, né? Lembrando que os hormônios sexuais não servem só para diferenciar os sexos, fazer barba em homem, né? Dar mais músculo para eles e menos para nós a gente tem mais curvas, né, do que eles, não é só para produzir leite quando a gente está amamentando. Eles são anti-inflamatórios muito potentes. E quando a gente começa a perder os hormônios com a idade, com a menopausa, com a andropausa, a gente perde também protetores do coração e a gente perde os nossos anti-inflamatórios naturais. E a vitamina D, que não é uma vitamina, é também um hormônio, né? Não sei quando que vão trocar o nome dessa moça aqui. Ela tem receptores em todas as células do nosso corpo. Então, ela não é feita só para ossos, né, para crescimento, ela trabalha também com a nossa imunidade e com todos os outros sistemas do corpo. O fígado, item 2, também estoca micronutrientes, como as vitaminas A, E, K e B12, por exemplo. Equilibra o açúcar no sangue através do glicogênio. O excesso de carboidratos sobrecarrega o fígado e leva à esteatose hepática. Esteatose é quando a gente está com gordura no fígado. O fígado transforma o carboidrato através do glicogênio em gordura. Então, quando você come aquela bela picanha cheia de gordura e acha que aquilo está criando o seu problema de gordura no fígado, você está levemente enganado, porque o que cria gordura no fígado é carboidrato, é açúcar e farinha branca, tá? Aí a gente precisa ajustar a dieta para poder fazer o fígado funcionar melhor, certo? Ele produz a bile, né, para fazer a digestão. A bile em si é microbiana e ela ajuda a quebrar as gorduras e tirar as vitaminas das gorduras, tá? Então, assim, a gente aproveita todas as vitaminas da gordura quando a gente tem a bile bem dosada no nosso corpo. Ele faz a síntese de proteínas, a protombina, que cuida dos nossos sangramentos, né? Quando a gente está com excesso de sangramento, a gente está com um problema, uma deficiência nessa proteína, e também as proteínas que fazem o transporte do colesterol.
atua no metabolismo, transformando o T4 em T3. Eu imagino que talvez vocês conheçam. Esses são os hormônios da tireoide, né? O T4 e o T3. O T3 aqui é o hormônio ativo, que faz o nosso corpo funcionar. E ao contrário do fígado, a tireoide tem apenas 12 gramas, né? É extremamente leve, nesse formato de borboleta aqui na região da garganta, mas ela tem uma função importantíssima no nosso metabolismo. E quando a gente pensa em desintoxicar e emagrecer, a tireoide vai trabalhar junto com o fígado, tá? O fígado não vai fazer esse processo todo sozinho, logo mais vocês vão entender como. Uma das principais funções do fígado aqui no item 7 é desintoxicar o corpo, né? De metais, ácidos, bebidas alcoólicas, alergênicos e uma série de outras questões. Ele ajuda a equilibrar os hormônios, produz energia através dos triglicerídeos, né? O fígado tem muito trabalho. Quando a gente fala no emocional, tá? Algumas emoções associadas ao fígado, então várias linhas terapêuticas, a medicina chinesa, né, e outras linhas têm, o fígado é raiva, não, o fígado é rancor, não, o fígado é medo. Tem várias questões que podem interferir nesse processo. Aqui eu trouxe algumas, mas na realidade, olha, ira é um tipo de raiva, ódio também, amargura também, a raiva está aqui embaixo, ressentimento é um tipo de raiva que ficou entalada do passado, a frustração é um tipo de raiva que você não conseguiu fazer as coisas do jeito que você gostaria, né? A depressão já entra para o lado da tristeza, pânico vai para o lado do medo, né? A submissão, quando a gente não consegue nem se colocar, né? nem se posicionar, às vezes por medo da autoridade que o outro exerce sobre nós. Tem várias questões aqui associadas. O que acontece é que nem sempre é igual para todas as pessoas. Tá? Então, isso aqui é um panorama, e às vezes a pessoa pode ter uma energia totalmente diferente guardada no fígado. Tá? O fígado também é associado à mãe. Então, a nossa mãe, as questões que a gente tem resolvidas, mal resolvidas, ou enroladas com a nossa mãe, as coisas que a gente não perdoa e não entende, não aceita, né? Muitas vezes ele traz essa relação e a gente fica com questões com o fígado aí, né? Que não funcionam bem. Então, quando a gente vai falar em detox, a gente também vai desintoxicar as emoções que estão guardadas no fígado, tá? Foi o tempo, né, em que a gente acreditava que a genética mandava completamente na nossa vida, porque todas as nossas, a nova medicina já determinou, né, já entrou, deixa eu admitir uma pessoa, já está associando a epigenética, que é a influência do meio, da alimentação, do seu estilo de vida, dos seus pensamentos na sua saúde, né? Então, assim, a gente pode ter uma genética super desfavorável, com vários genes complicados, precursores de doenças, e se a gente levar um estilo de vida saudável e pensamentos, né, positivos, a gente pode não manifestar nada daquilo. A genética não é mais uma sentença na nossa vida, né? Então, olha só, quando a gente fala em detox, a gente está falando de toxinas. Existem as endógenas e as exógenas. As endógenas são as produzidas internamente no nosso corpo e as exógenas são as que vêm do ambiente, né? As toxinas, elas ficam armazenadas na forma de gordura. As gorduras precisam ser transformadas em água para poder ser eliminada pelo corpo, né? O corpo não vai conseguir eliminar a gordura. Você não faz xixi de gordura, você faz xixi de líquido, né? E você precisa fazer essa drenagem toda, passar, então, fazer essa transformação da gordura em água. Para isso, o fígado precisa de micronutrientes e vitaminas, como A, B2, B3, B12, vitamina C, vitamina E, ácido fólico, glutationa, flavonoides, molibdênio, enxofre, magnésio, antioxidantes. A lista é grande, né? Parece fácil, a gente toma um negocinho para o fígado, a gente toma suco verde, né? E fala assim, tá tudo resolvido na minha vida, eu coloquei tudo que eu tinha que pôr para fora, e aí eu não tenho vitamina C, eu não tenho vitamina E, eu não tenho ácido fólico, e eu não entendo por que a coisa não funcionou tão bem assim.
né? Dali a pouco eu estou tendo dor de cabeça de novo, estou tendo um monte de problemas. Então, assim, por que a gente está trazendo aqui essa questão dos micronutrientes das vitaminas? Porque seria a mesma coisa que eu falar para você, vamos construir uma casa? Vamos. Olha, mas eu não vou te dar os tijolos, tá? Eu vou te dar água, eu vou te dar cimento, argamassa, eu vou te dar as estruturas metálicas para você ancorar suas paredes, mas eu não vou te dar tijolo, né? Vai ficar bem mais difícil de você construir essa casa. Então, quando a gente começa a trabalhar com o nosso corpo, de uma forma integrada, você precisa ver os seus micronutrientes. Quais são os elementos que aquele sistema que você está trabalhando precisa para poder trabalhar, né? Se você vai fazer um suco de laranja e você não tem água, você talvez consiga fazer. Se você não tiver a laranja, você não vai conseguir fazer, né? Então, é importante a gente pensar de uma forma integrada, tá? E olha, óleo essencial não tem vitamina. Vocês podem tomar óleo de limão siciliano a vida toda. Ele não tem vitamina C. Você vai precisar da fruta, de qualquer forma, né? E esse detox, então, do que ele é feito? De coisas que já foram usadas no nosso corpo e não precisamos mais. E isso inclui, tá? Metais pesados, paracetamol, vou falar um pouquinho sobre isso, aspirina, remédios, hormônios esteroides, hormônios da tireoide, neurotransmissores, que teoricamente são excelentes para nós, porém, quando a gente não precisa mais deles, eles também precisam ser drenados para fora do nosso sistema, os bifenóis, aditivos alimentares, conservantes, corantes, solventes, pesticidas, tabaco, escapamento de carro, né? E bebida alcoólica também, né? Que eu não escrevi aqui. Então, assim, quando a gente fala em metal pesado, vocês estão pensando em quê? Né? Alumínio, chumbo, ferro. Aonde estão esses metais? Os metais pesados que a gente encontra naquela tabela periódica lá da química, quando a gente estudava lá na escola, né, no segundo colegial, eles se encontram em muitos itens que a gente consome diariamente. Então, aquele pãozinho francês, que eu imagino vocês tenham já aposentado da vida de vocês, né? Depois de começar a pensar de uma forma um pouco mais nutritiva na vida, além do pão francês não ter nenhuma vitamina, né? Ele é cheio de bromo, que é o brometo, que faz o pãozinho ficar fofinho, né? Ajuda a gente? Não. A gente vai tomar banho, aquele vapor que tem aquele cheiro assim de banheiro, cloro. A gente precisa disso? Não. Você vai escovar o dente? Quem não usa ainda a pasta da doTERRA? Olha aí, um belo de um convite para começar a usar. Usa a pasta da doTERRA que não tem flúor. A gente não precisa de flúor. O flúor é um metal pesado. E ele, além disso, ele é um disruptor endócrino, que significa que ele atrapalha o funcionamento da tireoide. Depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente começou a ter adição de flúor na água, em vários países, a gente começou a ter uma epidemia de problemas na tireoide, porque o flúor, ele entra na tireoide no lugar do iodo, antes que o iodo possa chegar lá, porque o iodo é mais pesadinho, sabe? Ele perde na corrida, né? É mais gordinho, então o peso atômico do iodo é maior, o flúor é rapidinho, ele chega na tireoide primeiro, fecha a porta e fala, iodo, aqui não, aqui não. Tá lotada a tireoide, pode ir embora. E a gente começa a ter deficiência na tireoide, e aí começa a engordar, começa a cair cabelo, começa a ter problemas de insônia, ou ter sono demais, né? Fica meio irritado. Quem fica irritado aqui? Ninguém, né? E isso é muito importante, porque a gente quer saúde, a gente tem que olhar nosso sistema endócrino, que está extremamente íntimo das nossas emoções, tá? Então, metal pesado é um tema pesado mesmo, tá? É para a gente olhar com muito carinho para isso e no que for possível, porque 100% não é possível, a gente não consegue tirar todos os agrotóxicos da comida que a gente consome, mas no que for possível, você fazer substituições. Então, usa um shampoo vegano, usa o shampoo da doTERRA, por exemplo, né? Usa um creme hidratante que não seja feito à base de
resíduos minerais, uso da doTERRA, por exemplo, ou uso um outro vegano, se você não quiser usar o nosso, né? Mas, assim, de certa forma, a doTERRA tenta abraçar esse escopo de trazer saúde. E, então, a gente tem produtos para várias áreas em que a gente precisa se desintoxicar. E desintoxicar é uma coisa, mas se você continua se intoxicando, então, você vai passar o resto da vida nesse movimento. Suja, limpa, suja, limpa, suja, limpa, e na realidade, né, a vida não anda no sentido de você ter realmente uma melhora na sua saúde, tá? São pequenas escolhas que a gente faz, e na realidade é mais barato a gente ter uma vida saudável do que a gente depois tratar o estrago, né? O paracetamol é o maior inimigo do nosso fígado. Ele, inclusive, já foi proibido na Europa, já foi proibido nos Estados Unidos, e aqui a gente dá para as crianças. Se você associar o Tilenol, o paracetamol, à bebida alcoólica, então aí você destrói o seu fígado, beleza, beleza. Aspirina não faz bem, né? Anti-inflamatórios e analgésicos deveriam ser consumidos com muita moderação, né? E talvez em outras fórmulas, não nessas fórmulas que são tão tóxicas para o nosso organismo, tá? Os hormônios esteroides, os hormônios que a gente precisa eliminar, né, quando eles já foram usados. Aqui embaixo a gente tem essa palavrinha estranha, bisfenóis. Não sei se vocês sabem o que é bisfenol. Alguém sabe? Deixa eu ver, tem um comentário no chat. Valeu, Luiz Felipe. Então, bisfenol, sabe quando a gente fala que o difusor da doTERRA é BPA-free, né? Deixa eu ver o que entrou aqui. Ô, Liz, vamos aprender isso agora. BPA-free, bisphenol free, né? Isso é uma característica de alguns plásticos, como esses copinhos descartáveis que a gente usa, como esses difusores que tem à venda aí bem baratinhos, né? No mercado em geral, Mercado Livre, todas as lojas. O bisfenol, então, é uma partícula que o plástico distribui pelo ambiente, no caso do difusor, né? Ou quando ele é aquecido, né? Você põe um copinho de plástico e você põe um café quente ali, ou chá, aquilo ali vai reagir com o plástico e ele vai liberar o bisfenol, que é uma partícula cancerígena. E o nosso fígado maravilhoso vai catar tudo isso e jogar fora, tá? De novo, se a gente continua se reinfectando, né? Reinfectando, recontaminando, reintoxicando com esses elementos, a gente vai sobrecarregar o nosso fígado, né? Lembrando, ele é um só, não é que nem o rim, que a gente tem dois, né? E mesmo assim, quem tem um rim só, não vive tão bem assim, se é que vocês conhecem pessoas com essas questões, né? Aditivos alimentares, entra todas essas coisas aí que o pessoal coloca, né, para conservar as comidas, para dar cor, para dar sabor, né? Tudo artificial. Então, são químicas que não são compatíveis com o nosso corpo. Solventes e pesticidas, precisa falar que eles são ruins, né? Veneno e veneno. E café. Eu vou falar de café. E tabaco, né? E o veneno dos carros também, né? Bastante coisa, né? É uma pena que essa lista seja tão grande e que não precisa assustar, não, que a gente tem solução para tudo, Liz. É uma pena, assim, que essa lista seja tão grande e que esses elementos, eles participem da nossa vida diariamente. Em média, a gente consome cerca de 20 produtos tóxicos todos os dias. E aí vai shampoo, esmalte de unha, os sabonetes, o hidratante que a gente usa, né? E a água, né? Por isso que tem gente que tem alergia à água, tá? Quer dizer, não é a pessoa que tem alergia à água, ela tem alergia ao cloro que está na água. Então, aí tem filtro de cloro para chuveiro também, tá? Você pode colocar na sua casa, se você tiver muitas questões de pele, às vezes é uma coisa que ajuda. E aí, se eu consigo mudar de página. Nem sei onde está meu cursor, ele some. Vamos lá. Então, olha só, que óleos essenciais podem dar suporte ao trabalho do fígado, tá? Junto com os micronutrientes citados, tá? Então, o óleo essencial sozinho, ele não vai fazer o serviço, tá? E nem é ele que faz mesmo, quem faz é o fígado, né? Então, aqui a gente tem os principais, cravo, canela, que a gente tem no nosso querido On Guard, né?
tomilho, gengibre, junípero ou zimbro, gerânio e os cítricos. Os cítricos são muitos, né? Então, eu não abri um por um aqui. Se você estiver tendo um fluxo muito lento, né? O seu detox não está funcionando muito bem, então, o que você pode fazer para agilizar isso daí? Primeira coisa, é exercício, né? Eu acho que vocês estão tendo um estímulo no grupo para se mexer. A vida, ela é que nem andar de bicicleta, é movimento. Quando a gente para, a gente cai, né? E a gente decai, né, em qualidade de vida, quando a gente para de fazer exercício. A musculatura fica flácida, a gente não consegue mais segurar os nossos ossos direitinho. Deixa eu admitir a Tânia. E isso faz com que a gente enfraqueça de uma forma geral, né? O exercício físico não é só para trazer tônus e a gente ficar bonitão com a barriga tanquinho, é para trazer bem-estar, para estimular os nossos neurotransmissores, para trazer mais bom humor e mais alegria de viver. E quando a gente tem tudo isso, juntando com a parte física, a gente tem muito mais estímulo para fazer as coisas que precisam ser feitas, mesmo aquelas coisas chatas que às vezes o nosso trabalho traz, que as coisas da família que são desafiantes, né? Às vezes você tem que fechar uma empresa, ou você tem que demitir alguém, todo mundo tem questões que incomodam, né? Pensar e repensar seus relacionamentos, desafios com os filhos, né? Com a escola, e o exercício físico vai te ajudar no conjunto, inclusive ele deixa a gente mais inteligente, né? Fala assim, é para o cérebro? Não, é para o corpo, mas está tudo integrado, né? E os óleos essenciais cítricos, eles ajudam a ativar esse fluxo também, a nossa circulação. O que mais que vai ativar a nossa circulação? O cipreste, o alecrim, hortelã-pimenta, e vamos lá? Micronutrientes de novo, olha aqui, ó, minerais como magnésio, ferro, a B2 e a B3, tá? Vitaminas. Então, tem gente que vai direto para uma reposição de complexo B. O complexo B é extremamente importante para quem é vegetariano e vegano, né? Que não vai conseguir tudo isso na alimentação. Então, é super importante a gente dar atenção para esse rol das vitaminas. A maioria dos convênios médicos, né, aprova os exames que fazem dosagens de vitaminas. Algumas demoram para sair, etc., mas eu acho que vocês conseguem pedir para um médico de família, para o seu clínico geral, para o seu ginecologista, para fazer uma medição dessas vitaminas, porque até a vitamina C a gente acha que está bem, vai ver, às vezes está ruim. A vitamina D, a gente tem uma epidemia de falta de vitamina D, né? Por conta da falta de sair para o sol. A gente fica todo mundo trabalhando em locais fechados o dia inteiro, as crianças ficam, né, em locais fechados na escola, depois vai para aula de inglês, depois vai para aula de balé, depois não sei o quê, e brincar na rua mesmo, tá difícil, né? Então, a gente toma pouca vitamina D. A gente tem pouca vitamina D, né? E a vitamina D, para a gente ter numa quantidade decente, né, para trabalhar, para o nosso corpo ter todas as células, né, poderem receber vitamina D, ela deveria ficar entre 60 e 100, não entre 20 e 50, como dizem os laboratórios. E aí, para você pegar uma boa dose de vitamina D, é entre as 10 da manhã e 3 da tarde, sem protetor solar. Com protetor solar, você impede o seu corpo de produzir vitamina D, tá? Você vai dizer, é o pior horário, vou ter câncer de pele. Não vai ter câncer de pele. Você precisa de 10 minutos por dia de sol nos ossos longos do corpo, ou seja, a perna de fora e braço de fora, para você produzir a sua vitamina D. É o hormônio mais barato que tem, que é só tomar sol. Se você não conseguir, fica 1 hora por semana, certo? E aí você vai conseguir, então, produzir a vitamina D que o seu corpo precisa para trabalhar. Isso impacta muito nas crianças na fase de crescimento. Tem criança que tem dor nas pernas, porque não consegue fazer osso, né? E quando você repõe a vitamina D e estimula as saídas ao sol, você consegue contornar isso daí e ela consegue crescer o que ela tem que crescer, né? Senão vai ficar tudo pequenininho, né, gente? Porque não faz osso, se o osso não cresce, o potencial que ele tem para crescer, todo o resto vai ficar, né, limitado àquilo ali. Extremamente importante. Aí, vamos lá para a próxima página.
que eu tenho? E os alimentos que vão dar suporte ao processo de detox, né? No e-book que a Ariadne colocou para vocês, tem bastante, né? Tem orientação a respeito disso, então eu não vou me estender nessa parte. Os vegetais de cor verde escuro, frutas cítricas e vermelhas, são as frutinhas, né? As berries, cenoura, nozes e sementes, ovos de pasto, fígado de animais criados em pastagens, não é criado em, né, confinado, cebola e alho, açafrão e derivados de enxofre, tá? Derivados de enxofre, a gente está basicamente trabalhando aqui, ó, com cebola e alho, que vão ter esses componentes aqui, tá bom? É que tem alguns outros que às vezes a gente consegue encontrar, mas na nossa alimentação brasileira aqui é mais cebola e alho mesmo. E ovos de pasto, eu não sei se vocês conhecem alguém que tem granja, eu tenho vários primos que trabalhavam com isso no interior, trabalham ainda. É uma tristeza o que é ovo de galinha poedeira, tá? Vocês não têm noção o que é fazer a galinha botar ovo. Então, quando a gente fala em ovos de pasto, é ovo de galinha que coloca naturalmente os ovos dentro de um processo normal, né? Não essas que são hiperestimuladas por hormônios e que ficam confinadas com luz artificial 24 horas por dia, né, vivendo num nível de estresse absurdo, e todo esse estresse, esse cortisol passa, né, através da corrente sanguínea, para os ovos que elas produzem, e isso a gente come, né, e aí, aqui em São Paulo, eu encontro ovos da Corim, que é uma marca da Messiânica, que não tem antibióticos, as galinhas são criadas solta, galinha de pasto, de jardim, de quintal, né, de terra. Aí a gente tem um ovo com uma qualidade melhor, tá? E fígado de animais criados em pasto seria também pela mesma razão, né? Para a gente ter qualidade na alimentação. Vamos lá falar de vacas felizes, não de vacas depressivas, né? A gente tem aqui, ó, na questão do emagrecimento, que muita gente entra em detox por necessidade de emagrecer ou por vontade de emagrecer, que é uma coisa que parece uma autossabotagem do nosso corpo, tá? É fácil emagrecer no começo, depois a gente chega num platô e a coisa estanca, né? Parou ali, você perde 3, 4, 5 quilos, né? Num estirão só, e você fica animada, fala, puxa, que legal, agora eu tô emagrecendo, tô fazendo ginástica, aí você continua no seu processo e não emagrece, e não emagrece, e não emagrece. Aí você fala, cara, mas eu tô fazendo de tudo, eu tô fazendo certinho, segui a cartilha da Ariadne, tô melhor que o Felipe aqui, ó, tô firme, não tô fazendo só de vez em quando. Por que acontece isso? Na fase 1 é fácil. O seu corpo, o meu corpo, ele tem um sistema de alerta para quando você começa a perder muito peso, porque ele fala, sinal amarelo piscando, perigo à vista, precisamos conter e guardar e armazenar energia, porque a gente não sabe se amanhã vai ter comida, né? Então, o corpo, ele tem um sistema que é pró-armazenamento. E aí, quando você chega na segunda fase do detox, né, o seu fígado, ele muda a comunicação dele com a tireoide, e a tireoide, então, reduz o metabolismo para você não emagrecer. E aí você precisa, então, do seu médico querido, né, espero que vocês tenham um médico que vocês gostem muito, uma médica, para fazer exame de tireoide e ver como está a função da tireoide, tá? Aí você vai medir o seu TSH, aí eu vou falar também mais uma coisa, gente, os exames de TSH é o seguinte, de meio a 4, mais ou menos, 4 e pouquinho, que é o intervalo que supostamente é normal, tá? Só que de meio a 4 não é normal, o normal é de 1 a 2. Se você está com o TSH acima de 2, você já está em hipotireoidismo, e já deveria estar sendo tratado para isso, tá? Então, não é todo médico que vai ler o exame da forma mais benéfica para você. Os médicos tradicionais, eles vão ler o exame da forma tradicional, que o intervalo matemático está aqui, está tudo certo, vai para casa, você não tem nada, né? É igual falaram para o meu marido, melhor que o Felipe, é igual falaram para o meu marido no exame, né? Sua vitamina D está 19, tá ótima. O mínimo é 20.
A dele estava 19. Tá ótimo. Aonde que está ótimo isso, gente? Nenhum planeta está ótimo, né? Mas os médicos mais tradicionais, né? Eles seguem essa cartilha, e essa cartilha não é a cartilha que vai te trazer a melhor saúde. Por isso que os integralistas estão se destacando, tá? As principais vias de eliminação é o cólon, ou seja, intestino, o emocional, eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou xingar, eu vou brigar, porque eu estou pondo toda aquela minha raiva para fora. Então, família, please, segura as pontas aí, porque estou em detox, tá? O detox, ele é emocional também. Então, avisa a galera que você está em detox, né? Vocês vão ver daqui a pouco como é que vai ficar interessante. A pele também pode dar sinais, porque a pele faz parte do nosso sistema excretor, a pele faz parte desse sistema, então, quando a pessoa apresenta muita espinha, muita acne, ou eczemas e alergias, por dentro tem muita coisa meio podre ali, né? É inconsistente com a capacidade desse corpo de transformar os alimentos e todos os inputs, né, em energia para funcionar. Tem coisa que não está funcionando bem. Se a pele está toda estourada, não vai dizer que você está linda por dentro, porque fica difícil, né? Por isso que a gente fala que a beleza vem de dentro, né? Quando a gente está se sentindo bem e o nosso corpo está funcionando bem, a nossa pele mostra isso, tá? Independente da idade, de você ter rugas, de não ter rugas, a pele, ela vai mostrar a sua saúde interna, né? E o bom da pele mostrar, gente, vamos lá, a gente tem quilômetros de pele aqui, é o nosso maior órgão, e ele se regenera com muita facilidade, né? Não parece um milagre que você abre um maior corte aqui, uma semana depois não tem mais nada? Mesmo que você não use lavanda, né? Depois, e ó, não fica cicatriz. Quantas vezes eu cortei a mão? Sei lá. Quantas vezes eu queimei a minha mão? Não tem uma marca. Então, o nosso corpo, ele consegue fazer uma regeneração que parece milagrosa. Parece milagrosa. Tamanha capacidade que ele tem de se refazer, né? E o bom da pele é que está à mostra, está à vista. Você está vendo aqui. É muito mais complicado quando você tem um dos seus órgãos internos lá que está dando tilt, né? Tá tiltando e você vai levar meses ou anos para descobrir, né? Até você ir num check-up ou até começar a doer, né? O coitado do fígado não dói. Então, quando você descobre algum problema no fígado, já costuma estar avançado esse problema, né? E o nosso sistema urinário. Então, todo detox significa que você vai fazer xixi muitas vezes por dia, tá? Faz parte do detox beber bastante água, né? Talvez até um pouco além dos 35 ml por quilo, que é uma média diária, né? Porque você está limpando. E para limpar, a gente lava, né? Para lavar, a gente precisa de água. Então, é interessante você caprichar na água aí nesses tempos de detox, tá bom? E aí, ó, eu trouxe aqui alguns protocolos. Vocês não precisam ficar preocupadas aí eu acho que só tem mulher na sala, menos o Felipe. Não precisa ficar preocupada com anotar, porque depois eu mando esse PDF para vocês, tá bom? Então, infantil. São olhinhos mais suaves, tá, gente? Vamos combinar? Criança é criança e a gente tem que ter todo cuidado com os nossos pequenos. Erva doce, hortelã, melaleuca, uma gotinha de cada. Você coloca esses óleos em 6 gotas de óleo vegetal puro, seja óleo de coco, de semente de uva, óleo do que você gostar, né? Nesse sentido, eu sou bem preguiça, eu uso óleo da doTERRA e não fico investigando muitas outras opções. Aí você massageia ao redor do umbigo 2 vezes por dia, de manhã e à noite, por 7 dias. E você vai começar na lua nova ou na lua cheia, tá? Eu vou passar o protocolo adulto e explico por que a lua, tá bom? É muito importante a gente prestar atenção. Tem gente que, em vez de ao redor do umbigo, prefere passar na planta dos pés, tá? Também vai funcionar, tá? Aí, no protocolo adulto, isso. Aqui eu trouxe 2 opções para você montar as suas cápsulas. Uma opção com orégano, hortelã, pimenta e cravo, 3 gotas de cada, ou orégano, melaleuca e hortelã, pimenta, 2 gotas de cada. E aí você tem que também
tomar cuidado, ou 9 gotas ou 6 gotas. Quanto que você pesa, né? Quanto que a pessoa que vai tomar isso daqui pesa? Porque a gente precisa ver que você vai tomar isso de manhã e à noite. Então, 9 vezes 2 já vai dar 18 gotas. Já é bastante gota para um dia, né? E a gente não quer sobrecarregar o nosso fígado, que a gente está querendo justamente aliviar o trabalho dele. Então, vamos lá. Aqui você vai colocar numa cápsula gastroresistente, completa com óleo vegetal, não deixa ela entrar pura de óleo essencial no seu corpo, usa a cápsula tamanho 0 e faz a ingestão. Olha aqui a quantidade de água. Não é um golinho de água, não, só para descer a cápsula. Você vai colocar mais água nessa história, de manhã e à noite antes de dormir. Aí, eu vou falar que eu também sou na preguiça aqui. Eu não sou essa pessoa da preguiça, mas tem coisa que eu já faço o outro protocolo, que é com as cápsulas que a doTERRA acabou de lançar. Eu estou com um vidrinho aqui, minha filha está com outro vidrinho lá com ela. Ó, lua crescente. Você faz o detox hepático com os endócrinos soft gel, essa cápsula aqui. Uma cápsula à noite por 7 dias, começando no primeiro dia da lua crescente. E essa cápsula aqui, ela é composta de tangerina, alecrim, gerânio, coentro e zimbro, ou junípero, né? Na sequência, então, vai dar 15 dias, né? Você vai fazer a desparasitação com o On Guard Plus, com essa cápsula, tomando uma cápsula à noite, também por 7 dias. Aqui a gente vai estar na lua cheia. Por que a gente vai usar essas cápsulas nessas luas e não em qualquer lua? Quem já começou o desafio no dia 8, já começou a fazer, não tem problema, tá? Porque as agendas, às vezes, têm que se adaptar ao que a gente tem, né, para fazer. Não adianta você falar assim, o ideal é fazer na Lua. Ok, o ideal é fazer na Lua. Não conseguir, é melhor você fazer quando dá do que não fazer nunca, né? Até porque a indicação, vou falar para vocês, as indicações são fazer detox a cada mudança de estação, ou 3 vezes por ano, ou pelo menos 2 vezes por ano, tá? Não é assim, fez uma vez na vida, nunca mais. Porque todo dia a gente está se intoxicando, né? Algumas pessoas mais, outras menos. Mas todo dia a gente está se intoxicando, né? Só de respirar a gente já gera, né? Só a respiração ela já gera, e a gente precisa de antioxidantes para trabalhar com tudo isso que está acontecendo. E, então, o que acontece? Na lua cheia, a gente tem mais atividade de parasitas, né? Todos temos, né, os parasitas. Então, quando a gente faz a desparasitação com esse On Guard maravilhoso na lua cheia, a gente pega todos aqueles bichinhos que saíram, sabe a saidinha da prisão, né? Os ovos eclodiram, a lua está cheia, eles querem todos cantar para a lua, então eles saem tudo para passear, né? Quando eles saem tudo para passear, a gente vai lá e crau neles, encapsula eles e bota para fora, tá? Bota para correr. Inclusive, tem gente que tem problemas de insônia por causa de excesso de parasitas, porque os bichinhos resolvem passear de noite, né? E aí, essa movimentação, mesmo que você não sinta, essa movimentação, essa agitação dentro do seu corpo, às vezes te acorda, né? É esquisito isso, né? Mas tem até um livro, gente, que chama 10% Humanos. Por que chama 10% Humanos? Porque a gente tem apenas, comparando o número de células com o número de micro-organismos que vivem no nosso corpo, a gente é 10% células humanas e os outros 90% são micro-organismos. A gente é uma comunidade ambulante, né? Não sei nem como definir isso aí, mas é esquisito pensar assim. De qualquer forma, a gente ainda acha que pensa com a nossa cabeça, quando na realidade são eles que, né, promovem os nossos pensamentos também. Ou seja, quando a gente tem fome de comer doce, não é a gente que está com fome de comer doce, são as bactérias. Pensa nisso. E aí a gente vai alimentar quem? Né? Quem é mais benéfico para nós? Uma das grandes coisas bacanas de você começar a prestar atenção à sua alimentação é que, assim, carboidrato, açúcar, né? Eles são promotores de acidez no nosso corpo.
Então, a mulherada que sofre com candidíase, né, essas chatices assim, isso é pH ácido, a gente precisa mudar isso daí. E comer muita lasanha, comer muito pão, comer muito doce, vai favorecer esse ambiente que vai aumentar o número dessas bactérias, desses bichinhos aí, e eles vão gostar, né? Porque o lugar é quentinho, é úmido, e eles vão ter todo o alimento que eles precisam. Então, a gente precisa tirar a comida da boca deles, né? E a gente faz isso cuidando da nossa alimentação. Tá? E essa opção das cápsulas é muito prática. Aqui que eu falo que eu tenho preguiça, né? Eu tenho preguiça de fazer aquelas outras, apesar de eu ter as cápsulas. E não é difícil de encontrar, viu? As cápsulas, depois eu coloco no grupo aqui sugestão de uma marca de cápsula boa, se vocês forem comprar. E aqui, uma coisa importante. O Detox é um projeto familiar. Você mora sozinho? Ótimo, você vai fazer o seu detox sozinho. Você mora com mais 3 pessoas? Conversa, porque a contaminação e a recontaminação acontece ali com todo mundo que está junto. Então, a melhor coisa é você fazer junto com as pessoas com as quais você mora, né? Mesmo que sejam só colegas, né? Inclusive, animaizinhos de estimação, não vai dar cápsula de orégano para o seu animal, pelo amor de Deus, tá? Aí você vai falar com o veterinário e ver qual é o melhor jeito de fazer. Tá bom? Depois do detox, é interessante fazer uma manutenção e prevenção, consumindo óleo de coco, uma colher diariamente, ou semente de abóbora no café da manhã, aloe vera, própolis, gengibre, raiz de genciana, abacaxi, hortelã, aqui é comida, tá? Não é óleo de hortelã. Cápsulas de alho ou orégano in natura, tá? Porque o nosso organismo, ele vai estar limpinho da silva, né? Ele vai estar limpinho da silva, e aí o que a gente quer? A gente quer organizar a nossa microbiota intestinal para que ela cresça de forma saudável, tá? Como a gente vive nessa simbiose, uma bactéria ajudando no vírus, que ajuda na bactéria, que ajuda a nossa vida, que ajuda a decompor os alimentos, que ajuda a transformar as proteínas, e etc, etc, a gente quer alimentar as bactérias certas, os micro-organismos certos. Então, a gente vai continuar seguindo com alimentação de qualidade, né? Tô quase acabando, tá, gente? Depois eu vou olhar o chat direitinho. Ah, acabei. Deixa eu fechar aqui. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa do que eu tinha anotado para vocês, porque às vezes eu anoto as coisas e depois vai mudando o assunto na minha cabeça aqui e aí a coisa fica diferente, né? Então, deixa eu dar só uma repassada no chat aqui. Não precisa ficar assustada, afundou Eubis, 350 consulta particular com médico integralista? 350 só? Onde você arrumou um médico integralista, Liz, por 350? Eu vou querer o nome desse cara, porque aqui onde eu estou é na casa de 1.200, uma consulta com integralista. Tá? Da onde você é? Vamos ver só, depois você fala. Eu acho que eu vou abrir agora os microfones, deixa eu ver como é que faz aqui para fazer isso. Participantes. Não, eu tenho que dar um unmute. Como é que eu faço isso? Allow participants. Ok. Será que eu desmutei? Não sei, eu acho que não. Mute. Eu não consigo tirar essa mutação aqui agora. Como é que eu faço? Não. Então, como é que eu faço agora para deixar vocês falarem? Make post. Não é isso. Vou fazer o seguinte, Felipe, eu não sei desmutar a galera. Então, me tira de host, você faz? Pode ser? Eu acho que se você sabe, vai dar mais certo, porque agora eu